Começa agora podcast M Consult, em prol ao movimento Globaliza Brasil. Apresentação Mário Polis. Olá, no podcast de hoje nós vamos falar sobre o acordo Mercosul e Canadá, que tem aí como previsão um aumento de até 8 bilhões de dólares em exportações brasileiras do agronegócio, exclusivamente do agronegócio, sem contar as demais áreas que podem ser beneficiadas. Tal estudo vai ser apresentado aí na próxima quarta-feira pelos Ministérios da Economia e Agricultura e vai servir aí para subsidiar as negociações dos próximos meses aí em relação a esse acordo. Vamos falar um pouquinho então sobre o histórico desse acordo. Em 2010, o Canadá manifestou interesse mútuo em negociar um acordo de livre comércio com o Brasil. Em maio de 2016, o Mercosul com o Canadá retomaram as discussões sobre a eventual negociação que não ocorria desde 2012. Em janeiro de 2017, o governo brasileiro recebeu uma visita do negociador-chefe canadense, David Usher, quando foram discutidos os interesses em temas de bens, serviços, investimentos, compras governamentais, propriedade intelectual, entre outros. Em abril e julho de 2017 foram realizadas reuniões técnicas entre o bloco sul-americano e o Canadá. E em 2018 foi finalizado o panorama de processo exploratório entre Canadá e Mercosul, que estabeleceu os parâmetros para as negociações em cada grupo e serviu aí de base para a obtenção de um mandato negociador entre as partes. Nos últimos anos, a participação brasileira nas importações canadenses foi bastante tímida, sempre inferior a 1%, segundo aí o que diz o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, atual Ministério da Economia. Já os produtos canadenses, eles representam aí, no máximo 1,5% das compras brasileiras. A pauta comercial bilateral é bastante concentrada em produtos químicos e inorgânicos, açúcar e produtos de confeitaria, pedras e materiais preciosos do lado brasileiro, e adubos e fertilizantes, reatores nucleares, máquinas e aparelhos, aeronaves e suas partes do lado canadense. Análises preliminares indicam potencial oportunidade para pelo menos outros 90 produtos brasileiros, principalmente calçados, produtos químicos de borracha, minerais, não metálicos e automóveis. E o Canadá, só para você ter uma ideia, ele aplica uma média de 22,5% sobre as importações de produtos agrícolas brasileiros e 6% sobre produtos manufaturados. Essa é a taxa média aplicada de imposto de importação para produtos brasileiros. Na área industrial, acordos firmados pelo Canadá tendem a promover eliminação imediata das tarifas, com exceção aí ao do setor automotivo, que tem um controle diferenciado. O estudo será lançado oficialmente em um webinar sobre o andamento das negociações, com participação do MAPA e do MRE. De acordo com a CNA, os resultados do documento mostrarão a relevância do acordo para o setor e vão subsidiar negociadores brasileiros com dados técnicos para ajudar na tomada de decisões e na definição de um posicionamento do país. Carnes, cereais, farinhas e preparações, frutas e complexos soja são os setores do agro, segundo a CNA, que tem mais potencial de serem beneficiados com o acordo. No caso das carnes, o aumento da receita pode chegar a 1,4 bilhão por ano de dólares. Destaque ainda seriam os cortes nobres de melhor qualidade, pois tendem a ter melhor competitividade no mercado canadense. Animais criados a pasto, menor percentual de gordura e sustentabilidade ambiental chamam a atenção do consumidor médio canadense, conforme o estudo. A negociação entre Mercosul e Canadá vai incluir, segundo o Canal Rural, discussões também sobre o comércio inclusivo, que abarca temas como desenvolvimento sustentável, pequenas e médias empresas, considerações relativas a gênero, legislação trabalhista e responsabilidade corporativa. Aguardamos agora a publicação do estudo e os próximos passos deste acordo. Até a próxima! Você acabou de ouvir um podcast da M Consult. Com a M, o mundo está em suas mãos. Podcast produzido por Podhouse, a casa do podcast.